Vamos falar sobre a vaidade humana. Vaidade é inutilidade, falsidade, arrogância. O vaidoso coloca sua confiança em coisas ocas e que não tem sentido, não tem valor. Ele dá mais valor à sua aparência, à sua importância, ao seu estatuto que a Deus. A vaidade antecede a humilhação. As coisas em que o vaidoso confia falham. Então sejamos humildes. Deus abençoa a humildade. O humilde coloca a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida e entende que tudo vem de Deus. O humilde jamais se coloca acima de Deus. Que Deus nos dê humildade. O significado de vaidade na Bíblia geralmente transmite exatamente a ideia de inutilidade e tolice. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Filipenses 2, versículo 3. Meus queridos, devemos deixar de lado a vaidade. Devido à natureza caída, existe sim algo que pode nos dominar, a vaidade. Agora que somos igreja do Senhor, precisamos nos esvaziar de tudo aquilo que vai contra os preceitos da palavra de Deus. A igreja é um povo chamado para glorificar a Deus. Muitos crentes têm a tendência do orgulho, de serem orgulhosos. O fruto do Espírito é algo importante na vida do crente. Se verdadeiramente o Espírito Santo habita em mim, não posso mais ser como era antes. Se antes a vaidade tomava conta da minha vida, agora me submeto a Deus. Deixei de ser arrogante. Não é assim? São tantas coisas nesta breve vida que podem nos deixar vaidosos, cheios de orgulho. Pode ser o canal no YouTube, que tem muitos seguidores, as redes sociais. Pode ser a minha igreja, os bens materiais que possuo, o meu conhecimento. Pode ser o trabalho, a beleza. Não podemos achar que tudo que temos e somos vem de nós mesmos. Tudo que você tem é pela graça de Deus. Deus nos abençoa com dons, muita coisa boa, tantas coisas maravilhosas. E nós cristãos entendemos que tudo é graça de Deus, tudo vem do Senhor. O Evangelho não deixa espaço para soberba. Não existe ninguém maior ou melhor. Todos estamos aqui para servir. Com humildade precisamos cumprir o papel de servos. A ambição de ser mais que o outro vai contra o que a palavra de Deus nos ensina. Muitos, em busca de fama, riqueza, esquecem facilmente dos ensinamentos de Jesus. A vaidade nos deixa egoístas. Esquecemos a importância do outro. Por isso mesmo, cada vez mais, vemos os relacionamentos se desfazendo, o amor de muitos se esfriando. O vaidoso é arrogante, se acha superior, zomba do outro, age como se fosse um deus. E falando sobre riqueza, lembra de Jó? De uma hora para outra a sua riqueza se foi. Jó poderia ter sido arrogante, mas eu não vejo vaidade no coração deste homem. Leia comigo Jó 1, versículo 21. E disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus pela vida desse servo. Glória a Deus. Mesmo diante de tamanha aflição, eu preciso aprender a glorificar o nome de Deus. Nada vamos levar desta vida. Eu aprendo com Paulo. Sempre estar contente em toda e qualquer situação. Deus nos deu humildade para sermos crentes fiéis. Quer ver algo que deixa a pessoa vaidosa? A beleza pode nos encher de soberba. A indústria dos cosméticos fatura muito. As pessoas se preocupam demais com a aparência. Não é errado você se cuidar, mas tudo em excesso é perigoso. Segundo o mito, Narciso era tão belo e tão vaidoso que, após desprezar inúmeras pretendentes, acabou se apaixonando pelo próprio reflexo. Morreu de fome e sede à beira da fonte de água, onde via sua imagem refletida.
O mito nos ensina que o excesso de vaidade e falta de empatia pelos outros podem ser prejudiciais, como foi para Narciso. Tem pessoas dentro da igreja inchadas de orgulho. A vaidade humana é um problema muito sério. O vaidoso não admite nunca ser rebaixado. Sempre se acha acima do outro. Apocalipse 3, 17 a 18. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Vemos essa vaidade na igreja de Laodiceia. Jesus manda a real para essa igreja. Eles se achavam demais e não eram nada daquilo que pensavam ser. Por mais influente que seja o homem nesta terra, está debaixo do poder de Deus. Nabucodonosor se achava o poderoso. Sabemos muito bem o que aconteceu com esse homem. Quem se humilha será exaltado. Quem se exalta será humilhado. Sabe, o orgulho do homem o humilha. Mas o de espírito humilde obtém honra. Provérbios 29, verso 23. O vaidoso não obedece, ele não está apto para cumprir o papel de servo. Está cheio de orgulho, vazio de humildade, e não existe piedade na pessoa arrogante. Deus escolhe o tolo, o fraco, o humilde e o desprezado para ressaltar o orgulho do mundo e a sua necessidade de graça. O mundo carece da graça de Deus. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Deus nos ajude, nos capacite para estarmos cheios do Espírito Santo. Algo importante que eu preciso entender. Tudo aqui é passageiro, e sem Deus nada sou e nada consigo fazer, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, versículos 16 e 17. Aquele que faz a vontade de Deus verá a glória eterna. Deus nos dê a humildade e sabedoria para entender a sua vontade. E que possamos nos humilhar diante de Deus, ser revestido do poder do Espírito Santo para o serviço, para fazer a obra de Deus. Entenda que acima dos que se acham poderosos neste mundo, tem um Deus que é verdadeiramente poderoso. Ele sim, Deus tem todo o poder e faz tudo conforme a sua vontade. E cabe a nós, meus queridos irmãos, servirmos a Deus, a igreja, servirmos uns aos outros com singeleza de coração. Dê valor àquilo que vale a pena, as coisas do alto, as coisas de Deus. Muitos dão valor ao nome da família, ao lugar onde mora, à faculdade onde cursou, à universidade que está cursando, o doutorado, os diplomas, a posição que ocupa na sociedade. Tudo isso não tem valor algum se for a prioridade da minha vida. Coisas essas que o mundo ama, são coisas que o mundo valoriza. A prioridade do cristão é o reino de Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar. E quando lemos as passagens bíblicas que falam da vaidade, é fácil perceber que seu significado é muito mais profundo do que uma simples preocupação com a aparência externa. Claro que isso também é vaidade, mas vai mais além do que somente isso. De forma geral, a vaidade na Bíblia denota o comportamento tolo do homem em tentar encontrar satisfação à parte de Deus. Homens arrogantes acham que não precisam de Deus e, por isso, seu significado frequentemente aparece relacionado a comportamentos pecaminosos como a soberba, o orgulho e a idolatria. Concluindo a nossa mensagem, vaidade é pecado. Deus odeia o orgulho e nós devemos fazer o mesmo, ter aversão àquilo que vai contra Deus. Tudo que a gente faz, tudo o que somos, o que temos, vem do Senhor. Então, devemos sempre dar graças a Deus. Graça e paz. Até a próxima, se Deus quiser. Amém?